Então, bom dia aí para todo mundo, nesta quarta-feira, nesse dia 8 de julho. Também recordo o terceiro ano da minha ordenação episcopal e já peço a vocês uma oração muito especial, em ação de graças por este dom. É sempre um dom que Deus nos concede, mas ao mesmo tempo uma súplica, para que, renovando essa consciência do dom recebido, também cresça na responsabilidade, na generosidade de realizar esta missão que não é nossa, mas nós somos apenas instrumentos para que Deus realize a sua obra. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós temos para nossa meditação o início do capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, os 7 primeiros versículos. Então capítulo 10º, do 1º ao 7º versículo. E essa perícope, esse pequeno texto que inicia o capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, já podemos dizer que é uma resposta ao finalzinho do capítulo 9 que nós ouvimos, quando Jesus faz aquele pedido aos seus discípulos, diante daquela multidão, ou daquelas multidões que ele constata numa multidão de ovelhas sem pastor. Então, pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Então, esse pedido de Jesus não cai no vazio, de forma nenhuma. Tanto que o Evangelho aqui apresenta logo em seguida a escolha que Jesus faz, dentre um grupo maior, porque Jesus sempre teve um grupo maior de pessoas que o seguiam, e dentre aquelas pessoas, Jesus escolheu os 12 para conceder-lhes uma missão particular, uma missão especial. Então, essa é a resposta da oração do pedido de Jesus. Justamente a escolha desses 12 discípulos. E o discípulo se caracteriza justamente por sua capacidade e abertura em aprender do mestre, isto é, em se deixar instruir pelo mestre. Então, o discípulo não é aquele que chega pronto, o discípulo não é aquele que sabe tudo, o discípulo não é aquele que veio seguir o mestre para receber o diploma no primeiro dia. Não é isso de forma nenhuma, e nós não podemos nos iludir nem nos enganar. E, portanto, quando Jesus chama esses 12 discípulos, não é de forma nenhuma para conceder a eles um diploma, Tem aqui um grupo maior, mas vocês foram os diplomados. Não, de forma nenhuma, Jesus os chama para confiar uma tarefa, confiar uma missão. E qual é essa missão? A missão de expulsar os espíritos maus, isto é, a luta contra o mal, e curar todo tipo de doença e enfermidade. Se nós lembrarmos, os textos anteriores que nós temos meditado, vemos sempre Jesus fazendo isso. Até ontem se falava que Jesus curou um homem mudo que estava possuído por um demônio. Então, essa luta contra o mal e também essa libertação desses males, sobretudo os males que afetam a vida, afetam o corpo, o espírito, a alma, a mente das pessoas. Então essa é a missão também que os discípulos recebem. Em outras palavras, é a mesma missão de Jesus. A missão de Jesus é justamente essa. E se coroa com a grande provocação que Jesus faz de anunciar o reino dos céus, a sua proximidade. Que é o último versículo do Evangelho de hoje. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo. Então, podemos dizer que são essas 3 características fundamentais da missão de Jesus: o anúncio do Evangelho, como nós acabamos de ouvir, e aí é muito abrangente, um horizonte muito
muito amplo, né, do que é esta boa notícia, mas que se expressa também de forma muito concreta, libertando as pessoas do domínio do mal e restituindo às pessoas a vida, né, a vida naturalmente que recebemos aqui no nosso caminho, enquanto estamos aqui na terra, mas com a vida projetada, pensada, querida por Deus, para que seja plena. Por isso que Jesus também diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. Aqui, não só Mateus, mas também os outros evangelistas, né, sinóticos, eles apresentam, né, bem detalhadamente os discípulos que Jesus chamou, né? E nós não podemos pensar de forma nenhuma que é apenas uma lista de chamada, é simplesmente uma sequência de nomes. Não, de forma nenhuma. Os evangelistas não estão nos informando aquela caderneta da escola, né? Mas os evangelistas estão nos informando que o grupo que Jesus chamou, aquela base, aquele núcleo fundamental, né, a partir do qual ele vai formando a sua comunidade, vai formando a sua igreja, né, como mais adiante, né, no capítulo 16, ele vai dizer: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, esse grupo é um grupo concreto, e portanto não temos aqui apenas um nome, mas nós temos pessoas, e pessoas com suas personalidades. Se nós tivéssemos tempo, né, de passar um por um, nós iríamos ver. Vejam que o evangelista já diz, né, os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão. Simão é o seu nome, né? Vamos dizer, como ele era conhecido. Porém, chamado Pedro. E aí a gente já lembrou, né? Mais à frente, no capítulo 16, Jesus vai dizer isso, justamente isso, né? Simão, tu és Pedro, né? Pedra. E aqui nós podemos pensar a pedra com várias conotações, né? Até mesmo por aquilo que Jesus diz. Então, nós pensamos a pedra como algo sólido, né? A rocha, a firmeza, né? Que é justamente a fé de Pedro. Então, é a fé que é essa rocha sobre a qual Jesus edifica a sua comunidade, a sua igreja. Mas se nós continuarmos o capítulo 16, quando Jesus faz aquele elogio a Pedro, né? Mas depois Pedro, quando escuta Jesus dizer que vai morrer, né, e estão indo para Jerusalém, Jesus diz assim: vai para trás, Satanás. E aí vai chamar Pedro de pedra de tropeço. Então vejam que é uma outra conotação. Então é preciso ter a vigilância, é preciso ter a atenção para manter-se na fidelidade, porque aquilo que é pedra de sustentação pode ser também uma pedra que desmorone e comece a destruir. Então vejam que Jesus chama: és para mim uma pedra de tropeço, né? Então vejam, Pedro, né, ele condensa, né, a nossa própria realidade, né, a realidade do ser humano, a realidade do cristão, né, que muitas vezes professa a sua fé, né, que se empenha em dar o testemunho de seguir Jesus, mas que tem os seus pecados, que reconhece, né? Por isso temos o sacramento da reconciliação. E o sacramento para quem é? Senão para os pecadores. Mas não os pecadores que acham que é um direito pecar, mas os pecadores que sofrem e têm a consciência de que o seu pecado é pedra de tropeço e que precisa ser transformado em pedra de construção. Então, nós temos aí, né, o primeiro nome que já nos faz refletir muito sobre o que significa ser discípulo de Jesus. E é interessante que aqui diz que no primeiro versículo que Jesus chama os 12 discípulos, mas no segundo versículo se diz que eles são apóstolos. E há uma diferença. O apóstolo é o enviado, o discípulo é o aluno.
né? Em grego tem essa diferença, porque são duas palavras, e também no português, quando nós dizemos o discípulo, aquele que está numa disciplina, aquele que está aprendendo, aquele que precisa crescer na instrução. E o apóstolo é aquele que é enviado, né? Apóstolo vem justamente desse verbo apostelo, que significa enviado, que também é utilizado até para o próprio Jesus. Ele é o enviado, né? E tantas vezes Jesus vai dizer, sobretudo no Evangelho de João, aquele que me enviou, né? Aquele que me fez apóstolo, né? Na verdade, o Pai. Então aqui, essa proximidade, essa semelhança muito grande entre a missão dos discípulos e a missão de Jesus. Jesus até no encontro com os discípulos no cenáculo, no Evangelho de São João, vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como eu sou apóstolo do Pai, vocês também serão meus apóstolos, e assim por diante. Então vejam como é de uma riqueza muito grande. Por isso que eu digo, não é só uma questão de uma lista, né, para saber, para informar quantos e quem eram os discípulos, os seus nomes. Não, mas para dizer de fato que essa comunidade de Jesus, essa comunidade no seu núcleo, na base, é uma comunidade feita de pessoas humanas com um rosto, com uma personalidade, com as suas virtudes, evidentemente, mas também com muita coisa a crescer, com muita coisa a aprender. Por isso que são chamados primeiro de discípulos. Depois, seguindo a lista, e André, seu irmão. Então a gente volta lá para o início do Evangelho, e quando a gente começa a ler, né, aquilo que é a vida pública de Jesus, a sua pregação inicial, ele chama, passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André e os chamou, né? André, irmão de Simão Pedro. E logo em seguida se diz Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Então, Tiago e João. Então, os 4 primeiros chamados, né, por Jesus, eles têm algo em comum, que é a fraternidade natural, biológica. Então, a partir dessa realidade, vamos dizer, de uma fraternidade, né? Frata quer dizer irmão. Então, dessa fraternidade natural, né? Que é criação de Deus, então nós já podemos dizer que Jesus está anunciando o que deve ser a sua comunidade espiritual, qual é a característica fundamental daqueles que o seguem. É justamente a fraternidade, que não será uma fraternidade biológica, não será uma fraternidade natural, mas será uma fraternidade como o acolhimento do outro como irmão, mesmo não nascendo na mesma família. Que é o grande ideal e a grande proposta do próprio Evangelho. Vós todos sois irmãos, é isso que Jesus diz. Então nós não somos chamados para ser amigos. Amigo é um bálsamo, né? A amizade no relacionamento entre as pessoas, né, dá um odor diferente, né, dá um sabor diferente, mas não é a base, né? A base é a fraternidade. Jesus não nos chama para sermos amigos, né? Ou participantes de um clube com afinidades humanas e assim por diante, mas ele nos chama para sermos seus seguidores, e seguir Jesus é tornar-se irmão e acolher o outro como irmão. E nada melhor do que apresentar nesse grupo 4 irmãos, né? 2 e 2. E, portanto, eles figuram nos primeiros lugares, né, aqui na lista. Depois nós temos os outros discípulos, né? Não vou aqui fazer o comentário sobre cada um, mas em cada um deles, né, nós podemos ver situações do Evangelho. Então, por exemplo, Filipe, Bartolomeu, né, pegando o Evangelho de São João, quem era Bartolomeu? Natanael. E quando, né, Filipe foi dizer a Natanael, né, nós encontramos o Messias, né, apresentou Jesus e assim por diante, e aí Natanael, no caso, vai dizer, mas de Nazaré pode vir alguma coisa que preste? E assim por diante, né? Então vejam que cada nome é uma história, e cada história está
interrelacionada com as várias histórias, né? Portanto, nós nos vemos também nessa lista. E no final, não é, assim, de forma muito dramática, mesmo que ainda não tenha acontecido, na dinâmica do esquema do Evangelho, não foi dito ainda, né, porque estamos praticamente no meio do Evangelho, se diz que, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. E é o realismo, né? É o realismo. Mateus poderia ter colocado Judas apenas na lista, se fosse uma lista, mas como eu disse, não é uma lista de nomes, mas é a apresentação de um grupo concreto e, portanto, essa verdade não pode ser omitida. Como também a nossa verdade, ela não pode ser omitida, né, diante de Deus, né, diante de nós mesmos. E, portanto, olhando para esta lista, nos vendo nesta lista, peçamos a graça, né, de não chegarmos a esse último lugar, né? Que estejamos ali pelo menos entre aqueles do meio, né? Mas esse último, de fato, é muito dramático, porque é uma rejeição total a esse chamado de Jesus. Então, desejo a todos vocês um dia abençoado, né? De novo pedindo a oração nesse dia 8 de julho, né? Há 3 anos era ordenado bispo, né? Para a igreja aqui de Limoeiro do Norte, para esta diocese querida, e portanto peço neste dia a sua oração para que possa viver com fidelidade, com generosidade a missão que o Senhor me concedeu. Gostaria de lembrar que hoje nós não teremos a nossa live à noite, mas amanhã, né? Esta semana excepcionalmente nós faremos na quinta-feira, então não teremos hoje a nossa live como de costume, né? Como estamos fazendo todas as quartas-feiras, mas a nossa live será amanhã, como de costume, né, às 8 horas da noite. Então, um grande abraço. Então, que Deus abençoe a todos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.